Olá, está começando mais uma edição do CDL News, o seu informativo semanal. Veja os destaques da semana. Novidade para o novo ano. CDL Sorriso promoverá uma feira de liquidação no mês de março. Salário mínimo sobe em 2026 e reajuste impacta benefícios e contribuição do MEI. CDL Sorriso mostra como o comércio local está se preparando para a volta às aulas e o Procon orienta sobre direitos do consumidor e práticas abusivas neste período. Veja agora no CDL News. Neste ano, a CDL Sorriso chega com uma grande novidade para aquecer a economia local e gerar oportunidades imperdíveis para consumidores e lojistas. No dia 8 de março, domingo, na Praça da Juventude, acontecerá o Torra Tudo Varejo, um grande evento de liquidação que reunirá empresas do comércio de Sorriso. Serão 12 horas de grandes ofertas exclusivas do varejo, com descontos de até 70%. Uma verdadeira oportunidade para os consumidores renovarem o guarda-roupa em 2026 e também para os lojistas queimarem seus estoques e aquecer as vendas. O reajuste do salário mínimo de 2026 já está em vigor e gera reflexos em contribuições e benefícios em todo o país. Em vigor desde 1º de janeiro, o salário mínimo de 2026 passou a ser de R$ 1.621, com um reajuste de 6,79%, um aumento de R$ 103. O novo valor impacta trabalhadores que recebem o piso, aposentados e pensionistas do INSS que recebem o piso previdenciário, além de benefícios como o BPC, benefício de prestação continuada, pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, e o seguro-desemprego parcela mínima. Com o salário mínimo em 1.621, a contribuição mensal do MEI foi reajustada automaticamente, pois corresponde a 5% do piso nacional. Neste ano, o valor passou de R$ 75,90 para R$ 81,05, impactando diretamente o planejamento financeiro dos microempreendedores. Em resumo, o reajuste aumenta a renda de quem recebe o piso, mas também eleva custos e contribuições vinculadas ao salário mínimo, refletindo diretamente na economia. Janeiro é sinônimo de lista escolar, pesquisa de preços e planejamento familiar. O comércio local já está preparado para atender os pais neste período. Janeiro é tradicionalmente um dos meses que mais pesa no bolso das famílias, principalmente por causa do material escolar. Mas a boa notícia é que pesquisando preços e comprando no comércio local, muitos consumidores conseguem economizar sem abrir mão da qualidade e da praticidade. Para atender a demanda, papelarias e lojas especializadas investiram em estoque variado e condições facilitadas de pagamento. Este é um dos meses mais importantes para o setor, que ajuda a movimentar a economia logo no início do ano. A gente tem bastante promoções, bastante novidade, bastante escolhas para os nossos clientes, né, amigos. Estamos com a promoção 12% valor à vista, 5 vezes no crediário e 8 vezes no cartão de crédito. No cartão de crédito também tem 5% valor à vista. Vocês têm todo o material que os pais precisam aqui, todas as opções? Todas as opções, tem bastante novidades. Vamos abrir também sábado até às 5 horas desse mês de janeiro e comecinho de fevereiro. Comparar preços entre lojas, optar por kits escolares e aproveitar promoções de janeiro são atitudes que fazem diferença no valor final da compra. Além disso, comprar em Sorriso garante facilidade na troca, atendimento próximo e menos gasto com deslocamento ou frete. Além de garantir economia no material escolar, comprar no comércio local também tem um impacto direto na economia da cidade, fortalecendo empresas, gerando empregos e mantendo os recursos circulando em Sorriso. E o Procon orienta sobre direitos do consumidor, práticas abusivas e cuidados a serem tomados na hora da compra nesta volta às aulas.
Todo ano o PROCON faz aí uma orientativa com relação às instituições escolares, né? E como que será esse procedimento nesse início de 2026? Sim, Fabiola. O trabalho que a gente faz no início do ano, inclusive estamos fazendo ele agora, é com relação às visitas orientativas. Nesse procedimento, o Departamento de Fiscalização aqui do PROCON, ele leva até as instituições particulares de ensino, que vão desde o ensino infantil até a graduação, né, as orientações necessárias para aquele ramo de atividade, ou seja, o que o empresário pode e o que ele não pode fazer, né? E nessas listas vão todas as orientações com relação à questão da legislação sobre acessibilidade, inclusão, discriminação, que é terminante vedado tanto na esfera administrativa quanto criminal, né? Com relação ao material escolar, o que é considerado de uso individual e de uso coletivo, só lembrando que as escolas, as instituições de ensino, elas não podem exigir materiais de uso coletivo, né? O material que ela pode exigir na lista de material escolar é aquele que o aluno vai utilizar. Quais seriam esses materiais de uso coletivo? Cita aqui, por exemplo, o álcool hidrogenado, o algodão, cartucho de impressora, talheres, pasta suspensa, papel higiênico. Esses materiais nós entendemos que é de uso coletivo e, portanto, de responsabilidade da instituição de ensino. Então, todas essas orientações, dentre outras, são repassadas a esses empresários, diretores dessas instituições. Com relação à venda casada, doutor, qual que é a orientação? Evidentemente, sempre evite, né? Nós temos aqui uma flexibilização com relação ao material didático, porque nós entendemos em que, em alguns casos, essas instituições elas precisam, né, para aplicar ali a sua metodologia de ensino didática, elas precisam de um material específico. Então, nós flexibilizamos essa possibilidade das instituições repassarem esse material. Todavia, em se tratando de redes de instituições de ensino, esse valor tem que ser um valor justo e equiparado com as demais instituições da rede. Em 2025, por exemplo, nós flagramos uma escola em que na região existem outras filiais, em que ela cobrava em torno de 45% a mais sobre o valor total do material escolar. O nosso setor de fiscalização cruzou essas informações, comprovando, nós notificamos essa instituição e ela teve que reduzir o valor porque ela não tinha uma justificativa plausível que justificasse aquele aumento de em torno de 45%. Então, a sugestão aqui é que os empresários da área se atentem quanto a isso. Nós não estamos falando de tabelamento, mas nós estamos falando de cobrança justa e evitar evidentemente, a cobrança abusiva. Doutor, e as listas abusivas? Nós temos aqui uma legislação própria, a Lei 12.886 de 2013, que veda pedidos excessivos nessa lista de material escolar. Tá? Então, o que o pai, o que o responsável, a mãe é obrigado a comprar? Reforço, material de uso pessoal do aluno, né? E as instituições elas precisam estar atentas a isso. Essa orientativa ela também se estende às empresas que fazem a comercialização desse material, papelarias, livrarias, para que também se atentem quanto a isso. Lembrando que as instituições não podem exigir marcas de produto. Ela tem que exigir o produto e sem fazer referência a esta ou aquela marca. Então, essa é uma orientação que precisa ser reforçada. Com relação às taxas de matrícula, é plenamente possível a cobrança, mas lembramos que no caso de desistência esse valor tem que ser estornado e caso o aluno permaneça na instituição, que esse valor seja abatido da mensalidade, né? No caso do inadimplemento, a instituição de ensino não pode fazer a retenção de documentação ou condicionar sua entrega à quitação do débito, isso é terminantemente proibido, né? E com relação à desistência ou cancelamento, né, daquele contrato, o consumidor tem direito a ter o seu dinheiro devolvido, evidentemente com algum desconto, se estiver presente ali naquele contrato essa cláusula penal. Doutor, com relação às papelarias, às empresas que vendem material escolar, né, qual que é a orientação? Também tem que tomar o cuidado com relação às cobranças abusivas? Sem dúvida nenhuma. O PROCON ele monitora ao longo do ano algumas empresas, pelo menos as maiores da nossa cidade, de vários segmentos, até para evitar esse tipo de cobrança abusiva. Então, qual é a recomendação aqui para os empresários desse segmento?
mantenham sempre afixados os valores dos produtos, na prateleira, na gôndola, enfim. Mantenham também em local visível e de fácil acesso a identificação das formas de pagamento. Lembrando que o empresário ele pode acrescentar na venda o valor cobrado pelas taxas administrativas das maquininhas de cartão, mas isso precisa ser cientificado ao consumidor. Ou seja, como que ele vai fazer isso? Através de placas de identificação. Cuidem com o prazo de validade dos produtos. É importante frisar também a prevenção da propaganda abusiva, né? A propaganda, o nosso CDC, ela é explícito ao afirmar que a propaganda precisa ser clara e objetiva. Ou seja, nada de criar frases bonitas, impactantes em inglês ou em letras minúsculas, né? Ou colocar em um local que fique escondido. Por quê? Evidenciado a prática abusiva, o consumidor pode procurar o PROCON e o PROCON tem a obrigação, inclusive constitucional, de tomar as medidas cabíveis para aquele caso concreto. Doutor, para a gente finalizar então, né, a partir dessa orientação baseada, né, no que o CDC coloca, a questão de multas, né? É possível então que o comerciante que não, ou as escolas que não seguirem as orientações do CDC sejam multadas? Plenamente possível. Eu costumo dizer desde o primeiro dia, né, que o órgão de controle e fiscalização ele tem muito a imagem da gestão. Essa atual gestão ela preza muito pelo respeito, tanto para o consumidor quanto para o fornecedor. Mas evidentemente que em caso de desrespeito, em caso da prática abusiva, o PROCON ele tem algumas medidas coercitivas que podem ser adotadas para evitar dano ao consumidor. E essas medidas vão desde a aplicação de multas que variam entre 22 mil a 20 milhões de reais, a suspensão do alvará de funcionamento e até mesmo a interdição da empresa. Então, felizmente, em 2025 não houve necessidade de medidas coercitivas mais rígidas, mais duras. No entanto, 2 escolas foram notificadas e esse ano elas estão na lista da nossa prioridade para o retorno dessas visitas orientativas e também fiscalizatórias. Reforço, a finalidade do PROCON é orientar e conscientizar, mas havendo desrespeito, e se esse desrespeito ele for reincidente, ou seja, aquela empresa que age com dolo de prejudicar o consumidor, nós temos a obrigação de tomar as medidas cabíveis, reforço, dentre elas a aplicação de sanção de multa. Este foi o CDL News de hoje. Obrigada pela sua atenção e até a próxima semana.